Olá, bom dia a todos. Boa noite, Luciano, da Austrália. Como Boa está? noite, Rosa. Feliz aniversário. Muito obrigada. Muito obrigada. Alice, bom Olá, dia. bom dia. Guilherme, também de Campinas, bom dia. Bom dia, pessoal. Então, hoje nosso Lean Hub vai ser parte 2, paciente e paciente, né? O paciente é de fato paciente. No Lean Hub, parte um, nós discutimos muito os porquês, né, que o paciente acaba tendo uma atitude que demonstra paciência diante dos processos que acontecem na saúde. E hoje aqui o nosso desafio é trazermos algumas proposições, algumas sugestões de como nós podemos fazer e o que fazer para melhorar essa experiência do paciente no atendimento em saúde. Então, vou começar com a Alice aqui, minha parceira enfermeira, para ela dar a primeira contribuição. E aí, Alice, o que você agrega? Então, para melhorar essa experiência do paciente, eu acho que a gente tem que olhar por dois aspectos. Acho que um aspecto é a questão do tempo mesmo, acho que de todo o processo, né? Como que é a questão dos tempos, o tempo de espera, e acho que são três, talvez. Então, uma é a questão do tempo, a outra eu acho que é a questão do relacionamento com esse paciente, então a maneira com que os profissionais que atendem esse paciente nessa jornada dessa experiência dele, como que eles estão abordando o paciente? Estão abordando de maneira empática? Estão dando as informações necessárias? Estão se relacionando com uma pessoa e não com uma doença ou um número? Então, acho que esse aspecto relacional também tem que ser discutido e considerando também a questão clínica. Então, assim, o cuidado tem que ser oferecido da melhor maneira, seguindo as melhores práticas, seguindo os melhores, o padrão ouro do cuidado, né, em saúde, e com um desfecho positivo, né? Então, esse paciente não deve pegar uma infecção hospitalar, tem que ser operado, a Rosa falou isso no vídeo anterior, né? Operado no local certo, então tem que realmente ter ali, se possível, o tratamento da dor dele, da doença dele, né? Claro que nem sempre isso é possível, às vezes a gente tem até pacientes que realmente vão virar óbito, mas que seja também uma experiência adequada, né? Respeitosa, e que mesmo no óbito esse paciente possa ter ali qualidade de vida e um bom atendimento, se possível melhor, né, no quesito experiência desse paciente. E quando a gente fala de paciente, a gente fala da paciente mais família, né? Então é quase que um binômio, né? Então, quando a gente trata e ajuda o paciente, a gente está também olhando para a experiência dessa família, olhando também para o acompanhante desse paciente, né? Então, acho que só para começar aqui, trazer esses três aspectos aqui, que seria interessante a gente olhar. Pô, eu nem tenho mais nada para falar depois do que ela agregou tudo aí. O único ponto, talvez, que que eu possa falar, eu gostei quando você falou qualidade de vida no óbito. Tá bom, mas fica meio estranho, né? Mas deixa eu só agregar uma pergunta, ô Alice e Rosa, porque vocês são mais da área. Vocês acham que uma coisa que ajudaria seria tratar o paciente de fato como cliente e não como um produto? Eu acho que esse é o grande, um desafio. Ao mesmo tempo, eu acho que é uma mudança que a gente vai ter que fazer, porque ele é um cliente no sentido
da recepção do cuidado, mas ele não deixa de estar dentro do processo. Então, tudo passa por ele, tudo vai passar por ele. Então, mesmo esse aspecto que para você soou estranho, da questão da experiência para o paciente do óbito, esse é um aspecto interessante mesmo que a Alice traz. A gente vivenciou isso num curso que nós estamos dando na aula passada, inclusive, a pergunta de uma médica foi exatamente isso. Como que o Lean enxerga a experiência do óbito como um fracasso? Ou como um processo, como entender o que o Lean tem a ver com a experiência do óbito, né? E a discussão que nós tivemos foi exatamente o fato de que se a gente coloca o paciente como cliente, então oferecer a ele o melhor cuidado, nessa posição dele em que ele não tem mais uma possibilidade de tratamento e que é falível, né? Quer dizer, todos nós, essa é uma constatação geral, mas que essa experiência do processo em si, que está sendo operado ao redor dele, com a família dele, aconteça da melhor forma possível. Então, aconteça dentro dos tempos que são esperados. Então, o paciente tem uma dor, então aliviar a dor do paciente. Ele tem uma dificuldade para dormir, que ele consiga dormir, que ele consiga ser hidratado, que ele consiga ser alimentado. Então, é um aspecto que tem sido muito recente até, que é essa questão dos cuidados paliativos na saúde, ganhou muita força por conta até do envelhecimento mundial, né, da população mundial. Então, assim, se tem uma experiência mais longa da permanência da pessoa no processo de doença. Então, acho que eu acho que a gente nunca vai conseguir tirar o aspecto de que o paciente acaba fazendo parte do produto, mas acho que tem que mudar a maneira que nós o olhamos, no sentido de que, como produto, ele possa esperar o momento do profissional. Então, acho que essa é uma equação que na saúde precisa ter mudanças nos processos de trabalho e na maneira como os profissionais acabam pensando também, né? É claro que o meu comentário foi só para provocar a Alice mesmo, né? Mas é muito interessante isso que você falou. Você foi falando, eu fui lembrando da minha tia. Minha tia faleceu há 3 anos e ela passou por um processo de doença terminal mesmo. E realmente, se você considera o cliente, você estende o cliente sendo a família, que foi o que eles colocou lá, aí realmente você muda a visão do óbito, né? Se existe mais coisas para entregar para a extensão do paciente, que é a família, né? E aí a experiência, ela pode ser, até estranho falar, né? A experiência do óbito pode ser boa, mas é isso, no final das Menos contas, né? ruim, né? Exatamente. Menos ruim. Exatamente. Humanizado. É isso. Eu acho que vocês acabaram complementando aí, porque tem essa questão do produto e cliente, né? Ele não deixa de ser o cliente, mas ele não deixa de ser o produto também, né? Quando a gente está falando de processos clínicos e hospitalares aí, o paciente, ele é o cliente, mas ele também está atravessando o processo, né? Então, ele também é o produto desse processo, né? Então, ele pode ter pode passar por diferentes etapas de processo e pode ter diferentes resultados, né? Eu acho que a Alice colocou muito a questão do cuidado e da comunicação com o paciente, né? E tem o outro lado, a questão de pré-definição de processos, né? Porque realmente você nunca sabe um paciente que entra no hospital, por exemplo, qual vai ser o destino dele, né? Na hora que ele passa da porta ali, não está pré-definido se ele vai passar só pelo pronto atendimento e vai embora, se ele vai ficar na enfermaria, se ele vai ser internado, se ele vai passar por uma cirurgia, né? Isso se descobre ao longo do processo de atendimento, né? Então, esse processo de atendimento, ele tem que... Aí vem a parte do Lean da história, né? Ele tem que ser um processo organizado, ele tem que ser um processo ágil, né? Ele tem que ter controle, né?
ele tem que ter gestão e ele tem que estar integrado, né? Então, não adianta eu passar o cara do pronto-socorro e não ter vaga na enfermaria, né? Tem que ter lugar para os dois, né? Então, eu acho que a grande solução é enxergar essas duas coisas, né? Tem um ser humano ali que precisa ser atendido, né? Que ele é o cliente, ele precisa ser atendido, ele precisa ser comunicado, ele precisa saber o que está acontecendo. Ao mesmo tempo, no caso particular de clínicas e hospitais, ele é o produto também, ele também atravessa esse processo, né? E não faz sentido você ficar 2 horas numa sala de espera para ser atendido durante 15 minutos. Né? Isso é uma falha de desenho de processo ou de gestão de processo, um dos dois. Então, acho que o caminho é por aí, né? Entender que é cliente, que é produto, que a gente tem que desenhar processos de gestão e tem que tratar aquela pessoa ali como alguém que está necessitando de cuidado, de informação, né? Que não sabe o que está acontecendo. Se ela está no hospital, ela não sabe o que está acontecendo com ela, ela quer respostas, né? Ou quer tratamento, quer cuidado. Então, a gente tem que estar o tempo todo comunicando. Eu acho que nos dois exemplos que a gente citou, tanto o exemplo do óbito quanto nesse que você falou, Gui, no fim das contas é que para cada paciente você vai ter que entregar um valor diferente, né? No fim das contas. E uma coisa que é muito clara como valor para todos os pacientes, que é o que vocês falaram, é a parte clínica, né? E acho que esse talvez seja poxa, por motivos óbvios, acaba sendo o grande foco, né, da experiência do paciente. Vocês me corrijam aí se eu estiver usando terminologia incorreta, tá bom? Acaba sendo um grande foco, mas tem pouco foco em fazer isso de maneira eficiente. E aí eu vou comentar uma experiência que eu tive a semana passada, que eu estava lá no hospital, lá na capital da Austrália, que eu até falei, vai ser legal para comentar com vocês. E aí, um dado momento, eu cheguei para a enfermeira-chefe lá da área que eu estava trabalhando. Ela trabalha na parte do hospital pediátrico, né? Não, hospital, é enfermaria pediátrica. Tá certo isso? Pode ser isso? Enfermaria pediátrica. E aí eu falei, tentando encaminhar para o lado de gestão, de eficiência, tudo, porque o foco dela era super grande, assim, na parte clínica. Aí, no final das contas, eu falei, escuta, como é que você sabe se você teve um dia bom? Como você sabe se você vai para casa, você fala, puxa, tive um dia legal. E aí ela falou assim, se ninguém reclamar, ninguém tiver um resultado fora do que a gente está esperando, e aí o óbito pode ser, de repente, para alguma das crianças lá, de repente, acho que isso está dentro. Se eu tivesse as duas condições, eu tive um dia bom. Então você vê que aí não existe nada de eficiência, né? É puramente experiência entre a parte clínica e a parte que entrega toda a experiência clínica. E super qualitativo. Super, totalmente. E é isso, não tem nada, não tem indicador, métrica, nada. É isso, é totalmente como eu estou me sentindo no final do dia. É muito sensível isso no dia a dia, né, do profissional. Dá para entender, assim, a colocação dela, e ao mesmo tempo fiquei me lembrando aqui do vídeo que eu assisti ali do Guilherme falando do gestor, né, as características do gestor. E assisti ontem à noite, assim, eu estava olhando o LinkedIn e passei por ele e fiquei ouvindo, porque isso, assim, o profissional da saúde, ele é treinado muito para ser sensível a isso, ser sensível ao resultado clínico, ser sensível à questão da reclamação ou de algum tipo de queixa, tal, e do ambiente, porque o ambiente na unidade de saúde, ele é muito, essa coisa do clima organizacional é perceptível. Então, assim, coisas que saiam daquilo que está meio que programado é muito sensível e muito perceptível para quem vive ali dentro.
Então, eu relembro aqueles aspectos que o Guilherme falou, né? A questão, assim, do gestor em saúde, nós não temos esse preparo na saúde. Então, as pessoas estão numa posição de gestão, mas muitas vezes ela não está formada para gestão. Então, isso tem sido um desafio que é o quê? Colocar pessoas para fazerem gestão, respeitando toda essa consideração da experiência clínica, da experiência no contexto da unidade de saúde, a questão da operação, e ao mesmo tempo ter o olhar de gestão. Então, em que tempo esse cuidado foi entregue, de que maneira que isso foi entregue, qual é o processo de eficiência, de fato, que está no entorno disso tudo. Então, esse olhar quantitativo tem sido, de fato, uma coisa assim que não é secundária, porque, por exemplo, para ter um bom resultado clínico, se baseia totalmente em quantidade. Então, assim, como está o resultado do exame, qual é a temperatura do paciente. Então, tudo que envolve a clínica está traçado mediante parâmetros quantitativos. Mas na hora de você juntar pacientes tão diferentes, há uma dificuldade de agregar isso. Então, uma das coisas para se pensar está dentro desses aspectos que a gente trabalhou, no porquê que acontece, na formação do gestor, independente se é da saúde ou outro, que é aquilo que o Guilherme coloca no vídeo, e acho que assim, acho que esse é um aspecto assim que nós profissionais da saúde precisamos muito, de uma formação em gestão mesmo. Ainda falando sobre a experiência do paciente, né, que é o cliente, mas não escolhe estar ali, assim como o cliente escolheu, né, comprar, adquirir, o cliente paciente prefere não estar ali, né? Mas ele Não tem sei que os seja aspectos. check-up, né? Isso. Mas eles têm os aspectos que eles não, que são mais valorizados, né? Então, existe um estudo do NHS, que é o SUS da Inglaterra, né? O National Healthcare System, que fez um estudo sobre os aspectos mais valorizados dos pacientes. E eles chegaram em aspectos que são funcionais e aspectos que são relacionais, e ali listaram, né, tudo aquilo que é valorizado pelo paciente e que, se a gente conseguir entregar isso, basicamente a gente está conseguindo entregar valor, né, para esse paciente. E aí, bem, posso até citar alguns, mas ser tratado como pessoa e não como número é um, né, ter uma equipe que ouve e dedica tempo ao paciente, ter um tratamento individualizado sem rotulação, receber comunicação de fácil entendimento. Aí, mais funcional é saber sobre tecnologias recentes e inovações medicamentosas, sentir-se informado e receber notificações e opções, ser envolvido no cuidado e poder realizar perguntas, saber e compreender seu estado de saúde no aspecto funcional, ser cuidado por meio de processos eficientes, e aí, né, a gente consegue melhorar bastante isso com o Lean também, ser cuidado por profissionais de saúde experientes, receber apoio pós-atendimento, né, obter resultados positivos ao tratamento, ser tratado com cuidados continuados e desenvolver boas relações e atitudes positivas com esses profissionais, né? E também contar com suporte com serviços de suporte, grupos de apoio para pacientes e familiares. Então, falei todos, acabei falando todos aqui, mas esses são os aspectos aí mais valorizados pelos pacientes, de acordo com esse estudo realizado, né, pelo NHS, publicado em 2013, e que realmente, né, traduz, talvez no Brasil não seja exatamente isso, né, talvez essa importância sobre tecnologias recentes não seja a grande maioria do povo brasileiro que tem esses aspectos, mas eu acho que já dá um gostinho para a gente, né, do que fazer aí para conseguir melhorar essa experiência do nosso paciente. São 8? Não. Contando. 15. 15.
Que Tá vendo ali? Se fosse um engenheiro que tivesse escrito o artigo, estava numerado em vez de Com bullet point. certeza, Você ia gente. bater o olho. É uma Exatamente. tabelinha. Com E certeza. estava em ordem alfabética, alguma coisa assim. Aqui, você estava falando e eu lembrei que a conversa depois que eu tive com essa enfermeira estendeu um pouquinho mais, aí eu fui introduzido ao Australian National Quality and Health System, que é basicamente isso aí, né? E aqui são 8, por isso que eu falei, nossa, será que é coincidência? E se você olha os 8, né, só o título dele, o foco é total na parte clínica, né? Mas na hora que você entra no detalhe de cada um deles, que a gente fez isso, em todos eles tem coisa de eficiência. Em todos eles. Então, por exemplo, tem um aqui que é super simples, né? Chama Blood Management Standard, então, gerenciamento de sangue, né? Do banco de sangue. E aí ele fala da maneira como você tem que gerenciar, como se você estivesse gerenciando um armazém. Estou buscando a palavra, estou lendo aqui em inglês, como se tivesse um gerenciamento de armazém. Tem um monte de elementos de 5S na descrição das coisas que você tem que ter ali, controle de first in, first out, um monte de detalhe, claro, de qualidade para evitar contaminação cruzada, né? Você não quer misturar sangue A com B e injetar o sangue errado na pessoa. Mas esse é só um dos elementos para ver como isso está lá dentro, né? E isso é o que eles utilizam aqui para poder fazer a acreditação dos hospitais. Você tem que ter esses 8 elementos bem implementados para você aí poder ser uma instituição de saúde acreditada. Eu não sei quão novo é isso aqui ou não, mas só para ver como existem elementos de eficiência em todos eles, em todos os 8 tópicos. De curiosidade, eu estou olhando aqui, esse que eu estou lendo é de 2017. Eu não sei se isso surgiu em 2017 ou se é a atualização de 2017. As nossas acreditações, elas passam por 3 níveis normalmente, quer sejam as acreditações nacionais que estão no Brasil ou as internacionais, tipo Joint Commission ou a ONA, que é brasileira, normalmente em 3 níveis. Então, veja, o primeiro nível passa muito pela coisa da estrutura da unidade de saúde, sabe? Então, para ver como a gente ainda está numa coisa, talvez a canadense tenha um foco muito mais ligado na coisa da experiência em si clínica do paciente, que é a Aquimento. Essa acaba sendo diferente um pouco. Mas a ONA, que é todos os grandes hospitais aqui no Brasil buscam ter a certificação ONA, ela está estratificada em 3 níveis, né? Então, é bem a coisa estrutural, então as unidades de saúde terem coisas muito simples até, que é barra de proteção nos banheiros dos pacientes, escada com corrimão, sabe? Então, é bem estrutural mesmo, porque a gente tem unidades de saúde muito antigas no país. O segundo aspecto inicia as questões dos processos e definições de processos e incorporação tecnológica. E no terceiro nível, aí sim entra, quando você tem a acreditação 3, aí entra pesado a questão dos protocolos, as melhores evidências, indicadores, esses indicadores estarem visíveis ao paciente, serem muito claros, terem ações que, de fato, ataquem problemas reais. Então, isso que a Alice falou, se a taxa de infecção, o índice de infecção hospitalar é muito alto, isso tem que estar em evidência e quais são as ações para derrubar essa infecção. Então, eu acho que a gente aqui, diferente daí, né, acho que a gente está passando por um processo, estamos numa transição.
É um pouco o que nós discutimos em algum dos Lean Hubs, que eu não me lembro exatamente qual, mas assim, se a gente buscar olhar para o Brasil, a gente tem 32 anos de olhar diferenciado para a saúde, para tentar criar um sistema que olhe a qualidade de uma maneira diferente. Então, é bastante, mas ao mesmo tempo, dentro da nossa trajetória e pelas características que o sistema se organiza, a gente, assim, ao menos tem um bom caminho, temos boas políticas estruturadas, o SUS é uma boa política pública de saúde, Política Nacional de Humanização, a Política Nacional de Segurança do Paciente, são todas boas políticas que agora a gente precisa implementar de fato, continuar no caminho da implementação e agregar, né? E eu acho que isso é um movimento que tem no Brasil, que é a coisa das unidades de saúde buscarem cada vez mais o Lean para isso, para fazer isso, porque enxergam no Lean uma maneira muito objetiva e muito e que está com o PDCA muito dentro dele e que está muito ligado ao aspecto clínico, porque o profissional de saúde sabe muito bem fazer PDCA na clínica. Então, acho que se casar tudo isso, se juntar tudo isso, a gente vai ter um bom resultado e acho que essa são ações reais que estão acontecendo, mas que vão acontecer, principalmente com todo esse movimento da pandemia, tudo, nós vamos ter um processo de revisão do sistema de saúde no pós-pandemia, assim, ou nesse trans-pandemia a gente vai precisar cada vez mais de processos de gestão eficientes e eficazes. Muito bem, muito legal, hein? No fim das contas, passa por liderança, educação, padrão, né? Gestão. Vai por esse caminho mesmo, né? Com certeza. Legal. Vai lá, Gui. Muito bom, pessoal. Então, em homenagem à Rosa, que é aniversariante do dia, eu sei que você vai clicar em todos os botões em volta desse vídeo, menos dislike, que eu sei que você gostou. Então, clica aí em seguir, subscrever, like, compartilha, que quanto mais conhecimento compartilhado, melhor. E joga seus comentários aí. O pessoal não comenta tanto nos nossos vídeos, tem que comentar. Valeu? Obrigadão, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.